ouvintes, este é um episódio especial do podcast ABTCP e portal News Paper, em uma edição exclusiva sobre um tema que está movimentando e preocupando toda a cadeia florestal brasileira, o tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Eu sou Thaís Santos, editora assistente do portal News Paper, e este episódio contou com a apuração das jornalistas Caroline Martim e Fernanda Capo. Participam do programa Adriana Malgeri, presidente da AMIF, Associação Mineira da Indústria Florestal, Fábio Brum, presidente da APRE, Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, Rafael Barisauskas, economista sênior da Fast Markets para a América Latina e professor de economia na FECAP, e Gustavo Milazzo, CEO da Udiflow Brasil, startup que intermedia a compra e venda de madeira. No dia 6 de agosto de 2025, entrou em vigor uma sobretaxa de 40% somada à tarifa já existente de 10%, anunciada em abril, atingindo diversos produtos brasileiros. A medida foi justificada pelo governo americano como resposta a práticas comerciais consideradas injustas, em parte como retaliação política diante da investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar de a celulose ter sido isentada dessa medida, alguns segmentos da indústria de papéis para embalagens e madeira foram diretamente atingidos. O impacto mais severo recaiu sobre madeira serrada, painéis, portas, móveis e molduras produzidas a partir de florestas plantadas de pinos e eucalipto, itens nos quais o Brasil tem forte presença no mercado norte-americano. Vale destacar que a decisão se apoia em dois processos, um pela seção 301 sobre práticas comerciais desleais e outro pela seção 232 sobre segurança nacional nas importações de madeira. Segundo dados do setor, os produtos florestais lideram as exportações do agronegócio brasileiro para os Estados Unidos, movimentando cerca de 3,7 bilhões de dólares por ano. Desse total, aproximadamente 1,7 bilhão de dólares vem da região sul, com forte participação de pequenos municípios. Para entendermos melhor o que está em jogo e quais caminhos o setor pode seguir, contamos agora com as entrevistas com esses representantes das entidades, analistas e executivos da indústria. Começamos com a repórter Fernanda Capo, que conversou com Rafael Barisauskas para entender o contexto global e comercial que levou à implementação dessa tarifa. Rafael, o resultado do tarifaço, apresentado pela ordem executiva publicada pelo governo dos Estados Unidos no dia 30 de julho, era o esperado para o setor de árvores plantadas? Representantes do setor e do governo têm trabalhado duro desde o anúncio das sobretarifas para tentar reverter as alíquotas elevadas na base da diplomacia e de negociações com o governo dos Estados Unidos, visto que quanto mais altas forem as tarifas, maior o atrito causado no comércio, prejudicando todas as partes. O setor naturalmente comemora a exclusão da celulose e de alguns produtos derivados dessas sobretaxas, diante da importância dos Estados Unidos no comércio externo brasileiro. Entretanto, nem todos os produtos derivados ali da celulose, como alguns tipos de papel e embalagens, foram excluídos, o que vai ser prejudicial para o embarque destes itens ao mercado americano. Mas, de uma forma geral, produtos mais básicos e de menor valor agregado na cadeia, ou seja, matérias-primas como a celulose e alguns tipos de papel, foram isentos das tarifas adicionais, permitindo que então as empresas norte-americanas continuem se abastecendo no mercado brasileiro sem enfrentar uma inflação de custos desproporcional. Já produtos de maior valor agregado, como alguns grades específicos de papel, continuaram na lista de tarifas um pouco mais elevadas, o que, segundo o próprio governo dos Estados Unidos, serve para proteger a indústria americana. E Rafael, o que nós podemos esperar para os produtos que não receberam a isenção da sobretaxa de 40%, como é o caso dos painéis de madeira e de alguns tipos de papel? Como eu mencionei, produtos de maior valor agregado e que possam ser uma ameaça para a indústria americana, segundo a análise do governo, e não receberam isenção das sobretarifas. Atualmente, isso deve prejudicar os embarques brasileiros desses produtos, que têm os Estados Unidos como um importante destino. Fernanda também entrevistou a Adriana Malgeri, que analisou as expectativas do setor e as possíveis consequências desse tarifaço no cenário atual. Adriana, quais são as expectativas do setor de árvores plantadas com a entrada em vigor do tarifaço assinado por Donald Trump? Obviamente, era que o governo brasileiro conseguisse uma flexibilização, aí, um melhor entendimento e negociação com o governo americano
para que essa adicionalidade de taxa não fosse aplicada em nenhum dos produtos. Essa era a expectativa, que era o melhor cenário. O cenário intermediário, que é o que nós temos hoje, que também não é um cenário que é garantia de nada, de nenhuma conquista, não há o que ser comemorado, talvez há um alívio temporário, é que alguns produtos oriundos aí da floresta plantada foram isentos, neste momento, da adicionalidade dos 50%, por alguns interesses internos, né, da indústria interna americana. Porém, infelizmente, vários outros produtos foram taxados e traz para a gente uma preocupação latente, inclusive da possibilidade e capacidade mesmo de articulação e para mover esse adicional de 50% e voltar às tarifas anteriores. E, Adriana, quais medidas o setor de árvores plantadas espera em relação aos produtos que não receberam a isenção do tarifaço, como os painéis de madeira e alguns tipos de papel? Vejo com muita apreensão. O cenário diplomático é muito oscilante na relação entre os países atualmente, traz como União, né, como o Brasil, uma possibilidade muito limitada de negociação, embora a gente entenda que há um esforço corrente, e o que a gente acredita muito é uma movimentação desses segmentos que foram taxados, uma movimentação interna junto aos seus clientes americanos para uma pressão da indústria interna americana mesmo, para que se demova esse cenário negativo. E uma das regiões mais afetadas pela medida é o sul do país. E quem comenta é Fábio Brum, em entrevista à jornalista Caroline Martim. Fábio, a confirmação do aumento das tarifas para alguns produtos brasileiros e da isenção para outros era uma possibilidade aguardada? Quais eram as expectativas da APRE acerca dos últimos anúncios do governo Trump? Na verdade, a expectativa era que, primeiro, que a gente ter uma tarifa de 50%, que ia ser aplicado para todos os produtos. Então, ninguém, pelo menos do setor do Paraná, imaginava que 600, quase 700 produtos iam ser isentados. Essa isenção, a gente não acredita que foi por interferência do governo federal. Isso foi uma decisão que muito provavelmente veio do próprio pessoal dos Estados Unidos. Então, essa foi uma surpresa, que houve isenção. Essa é uma surpresa positiva porque indica que isenção é possível. Então, é uma chance que existe de que mais produtos sejam adicionados no futuro. Mas a verdade era que a maioria das empresas as associadas da APRE imaginava que efetivamente a tarifação ia acontecer. E muito também por conta da letargia do governo federal. O governo federal, fundamentalmente, não fez nada entre o intervalo de tempo do anúncio de que haveria a tarifação e o dia 30 de julho, quando ela foi anunciada. Apesar da esperança de que houvesse alguma movimentação, existia quase certeza que a tarifação ia vir por conta da falta da inação do governo. E como o aumento expressivo deve afetar os segmentos industriais incluídos na lista? Mesmo aqueles que não foram contemplados pelo aumento podem sofrer impactos diversos? Os setores do Paraná que estão incluídos na lista, tem alguns desses setores que são exclusivamente exportadores para os Estados Unidos. Então, o produto que eles manufaturam é destinado à exportação aos Estados Unidos. Quando essa tarifa ocorre para essa indústria, para esses grupos, ela afeta a única fonte de receita do grupo. No curtíssimo prazo, não existe alternativa. O que o grupo vai ter que fazer, ou essa empresa vai ter que fazer, vai ser procurar alternativas no médio prazo. Veja, constituir mercado não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então, esse problema que aconteceu da noite para o dia, ele vai merecer um tempo de resposta. Então, no curtíssimo prazo, as empresas vão ter que analisar quais são as alternativas para se manter funcionais, né? Férias coletivas, por exemplo, é um recurso que adia o problema. Na verdade, nada resolve, mas adia o problema. As outras empresas que não tenham tanta exposição ao mercado americano ainda são impactadas, porque o impacto ele acontece diretamente para as empresas que são exclusivamente exportadoras para os Estados Unidos, mas indiretamente para quem presta serviço, por exemplo, para elas, né? Esses prestadores de serviços prestam serviços muitas vezes para essas empresas e para outras. Então, você tem, a partir do momento que uma empresa deixa de funcionar, uma parte do
da receita de um prestador de serviço, ela some junto com a parada de funcionamento da empresa. Então é inocência imaginar que o impacto vai estar restrito àqueles que são mais expostos. O impacto vai ser generalizado, né? E nós estamos num estado que é um estado grande, mas é um estado ainda que existe muito contato físico e geográfico entre as empresas. Então é difícil considerar que existe uma forma de conter o impacto a quem está mais exposto aos Estados Unidos. Fábio, você poderia comentar como tem sido a atuação da APRE para facilitar o diálogo entre as interfaces envolvidas nas negociações? E quais são as expectativas para os próximos desdobramentos, incluindo o plano de socorro aguardado para os setores afetados pelo tarifaço? A APRE é o veículo pelo qual os associados têm como transmitir os pleitos e os interesses deles nesse tema para os governos estaduais, principalmente o governo estadual do Paraná e, de certa forma, o governo federal. A APRE ela tem um alcance no governo federal por intermédio da própria atuação da associação, mas também por conta da participação da associação na ASBR, que é a Associação Sul-Brasileira de Associações Florestais. A realidade é a seguinte: os movimentos que têm sido feitos pelo governo do estado, eles são bem-vindos, e o governo do estado ele está sensível, ele está realmente respondendo rapidamente ao problema por meio de isenção fiscal, habilitação de créditos. Mas a verdade é que todos esses recursos, apesar de bem-vindos, eles não são a solução do problema. Eles são paliativos, é o que as empresas precisam no curtíssimo prazo para tentar se ajustar a essa nova realidade. Mas a verdade é que essa nova realidade ela não pode durar. Ela tem que ser uma coisa que a sociedade em geral, e principalmente o poder público, tem que entender que é uma coisa que não pode se manter permanente. O esforço, no final das contas, tem que ser para derrubar essa tarifa, ou pelo menos colocar ela num nível que seja factível, que as empresas possam operar dentro. A expectativa nossa é que, por intermédio dessa pressão, que a APRE vai ajudar a fazer as outras entidades de classe dentro do Paraná e no Brasil como um todo, na verdade, essa pressão elas têm que fazer com que produza algum tipo de resposta do governo federal. Esses mercados eles não foram criados do dia para a noite. Esses mercados eles foram criados em dezenas de anos de relação. E isso não se conserta do dia para a noite. Por isso que é importante que o governo participe do ponto de vista da diplomacia e da ação política para resolver o problema. E isso depende mais do que nunca do governo, que, no final das contas, a função do governo é esse. Os setores e a APRE, representando o setor de floresta plantada, ele vai apoiar com toda a produção de informação que for possível. Mas a ação para sustentar a ação do governo. Mas a ação tem que ser do governo e tem que ser do governo federal. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente, a ABINCE, 50% da produção nacional desse segmento é destinada ao mercado norte-americano. A entidade alerta ainda para o impacto do tarifaço ao setor, que gera cerca de 180 mil empregos diretos, e aponta que consequências como cancelamento de contratos, devoluções de cargas, paralisação de linhas de produção e concessão de férias coletivas forçadas já estão acontecendo. Nesse cenário, conversei com Gustavo Milazzo, CEO da Udiflow, sobre a visão da empresa e o que ela projeta para o curto prazo. Gustavo, como a Udiflow enxerga os impactos imediatos da nova taxação para os produtores brasileiros que utilizam a plataforma? Olha, os impactos que nós percebemos foram muito fortes na indústria, muito rápidos, reais e diretamente afetando todas as indústrias que dependiam dos Estados Unidos. Percebemos muitos cancelamentos de pedidos, uma paralisação realmente dessas indústrias que atendiam aos clientes americanos, uma preocupação enorme tanto aqui do Brasil como lá dos Estados Unidos, porque essa decisão da taxação foi como uma puxada de freio de mão no meio do caminho. Isso acabou atrapalhando tanto o Brasil como os Estados Unidos. Então o impacto imediato foi realmente cancelamentos, paralisação de produção e muita gente sem saber o que fazer. E você visualiza retração ou preocupação por parte de compradores internacionais? Sim, é uma retração bastante visível. Os compradores americanos, que são parte importante aí da nossa plataforma, estão obviamente muito preocupados com esse novo cenário.
De um dia para o outro, o custo dos produtos que eles importam aumentou muito, drasticamente, praticamente inviabilizando a importação. Isso se traduz em incerteza, e a incerteza acaba congelando as negociações. Além disso, a gente vê os compradores que estão cancelando pedidos do Brasil, mas já reavaliando suas estratégias de fornecimento, ou seja, estão buscando alternativas em outros países. Isso é a nossa grande preocupação, porque eles vão precisar de madeira, eles vão precisar de produtos e eles vão buscar isso em outros mercados. E será que a gente vai conseguir retornar a esse mercado? Enfim, essa é uma grande consequência de todo esse movimento. Gustavo, de que forma a Audiflow pode atuar como parceira estratégica para ajudar os produtores a superar esse momento adverso nas exportações? Olha, é exatamente nesse tipo de momento onde a gente realmente enxerga o valor da plataforma Audiflow e todo o esforço que nós temos feito. Nossa missão realmente sempre foi conectar o produtor brasileiro ao mundo, não somente a um mercado. Então, nossa principal resposta para essa situação é tentar a diversificação. Claro que falar em diversificação para produtos que são destinados aos Estados Unidos não é real, é realmente só uma esperança. Mas a gente acredita que com a nossa plataforma, por exemplo, demonstrando todo o potencial da indústria brasileira, da floresta brasileira, certamente nós iremos achar alternativas de compradores no mundo. Então, muitos fornecedores realmente estavam focados nos Estados Unidos, vão ter que mudar, vão ter que se ajustar de alguma forma, e a plataforma Audiflow vai ajudar todo mundo nesse processo. Além de oferecer possíveis mercados, a gente sempre tem oferecido também inteligência, informações através dos nossos podcasts, informações nos nossos blogs que ajudam o exportador a buscar alternativa e de alguma certa forma minimizar esse momento, e realmente a gente vai ter que buscar novos mercados. É algo que foi realmente imposto para nós e a gente vai ter que achar uma alternativa mais cedo ou mais tarde. Agradecemos imensamente a todos os convidados que participaram deste episódio especial. Continuaremos acompanhando de perto os desdobramentos dessa medida e suas consequências para a cadeia. Para mais informações e análises sobre o setor, acesse newspulpaper.com e acompanhe a revista O Papel. Até a próxima!